Olá, eu sou o professor Eduardo e estou aqui para poder apresentar o trabalho intitulado Áreas Úmidas do Cerrado e a Distribuição Espacial das Veredas no estado de Mato Grosso a partir do Cadastro Ambiental Rural, a partir do CAR. O trabalho que foi submetido aí ao segundo Simpósio Brasileiro de Biogeografia, tem como autores eu, Eduardo Vieira dos Santos, que sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso, e dois graduandos que são aí bolsistas de um projeto de pesquisa aqui na universidade, que é a graduanda Andressa Vasconcelos Mendonça e o graduando Fabiano Silva Costa. Vou tentar passar um pouco para vocês relacionado a essa pesquisa que foi desenvolvida. E aqui eu estou apresentando, ou está no momento inicial ainda de desenvolvimento dessa pesquisa, Seriam aí resultados parciais. Basicamente, esse trabalho, então, ele está propondo aí um estudo sobre as áreas úmidas. E essas áreas úmidas são considerados ecossistemas de transição, em que a inundação ela acaba sendo um fator preponderante para poder formar os solos. Então, os solos têm como preponderância suas características a partir desse processo de inundação, um lençol freático alto no solo, e geralmente gera processos de redução ao invés de oxidação, e o solo vai se adaptando a essas características, E por essas características, a vegetação acaba se adaptando, em áreas que o lençol freático está um pouco alta, a vegetação acaba expulsando espécies arbóreas e existe uma tendência maior de ter espécies herbáceas, A importância das áreas úmidas, de uma forma geral, é a manutenção do regime hídrico, a perenização dos cursos de água, Tem aí altas taxas de produtividade primária e de atividade bioquímica, alta concentração de carbono nos solos, é um local de criadouro, de nidificação, é habitat para peixes e animais selvagens. As áreas úmidas, pessoal, são de extrema importância em todo o mundo, não é à toa que temos a Convenção de Ramsar, que justamente visa proteger essas áreas úmidas. Então, é um ecossistema de extrema importância mundialmente. Existem vários sistemas de classificação no mundo todo. No Brasil, o mais utilizado é de Juncker et al. 2015, que apresenta aí dois subgrupos, duas divisões das áreas úmidas, que seriam as áreas úmidas de nível de água relativamente estável e as de nível de água flutuante, que é chamado de pulso de inundação. Esses dois grupos, então, essas de nível de água relativamente estável, tem uma ampla distribuição por todo o país, é uma área total relativamente pequena, é muito distribuído, mas é pequena, e como exemplos temos as veredas, lagoas de salinidade variável, banhados, brejos, matas paludosas, restingas e áreas contíguas a estas, Esse seria um primeiro grupo, e aqui eu coloco um exemplo desse primeiro grupo, que são as veredas, que é o objeto dentro desse grande grupo de áreas úmidas, Focamos aqui nesse estudo mais a questão das veredas e as veredas no cerrado. Já essa área úmida com nível de água flutuante, temos aí 90% das áreas úmidas brasileiras estão dentro desse segundo subgrupo aí. E exemplos são as várzeas e os igapós amazônicos. Eu coloquei aqui uma imagem para se ter uma ideia dos igapós, que são áreas ali que estão sujeitas a um pulso de inundação. Em alguns momentos estão inundados, em outros momentos não estão inundados. O cerrado, então, ele apresenta aí uma grande importância no cenário hídrico nacional, uma grande parte das bacias hidrográficas, das principais bacias hidrográficas do país, tem nascentes ou tem os seus aquíferos ali formados dentro do cerrado. Daí a sua importância nesse cenário hídrico nacional. E existem várias áreas úmidas que aqui no cerrado, que são específicas do cerrado, tipo o campo limpo úmido, o campo sujo úmido, os campos de murunduns,
as florestas de galerias, as veredas e as várzeas. Essas seriam, então, aquelas representantes do cerrado para as áreas úmidas. Então, eu tenho ali áreas úmidas mundiais, né, por todo o planeta, tenho áreas úmidas em todo o território nacional, e se a gente focar especificamente no cerrado, esses aí seriam os exemplares das áreas úmidas, que, como o cerrado tem uma grande importância no cenário hídrico, essas áreas úmidas também assumem uma grande importância. Como estamos focando principalmente nas veredas, né, eu trago aqui algumas informações sobre as veredas. Existe um debate muito grande em relação à definição de vereda, e eu vejo que essa definição ela ainda não está pronta, né? Mas tem alguns autores que já focaram isso, e as principais características seriam feições geomórficas que têm solos hidromórficos ricos em matéria orgânica, né? Onde é predominante a ocorrência da palmeira mauritia flexuosa, popularmente conhecido como buriti. Geralmente são vales rasos, né? Então, áreas que estão ali constantemente alagadas ou com lençol freático bem próximo da superfície do solo, é onde vai acontecer o buriti. Não existe, essa é uma questão principal, né? Não existe um tipo único de vereda. Na verdade, existe vários tipos de veredas, e essa existência de vários tipos de vereda é que gera uma dificuldade da sua definição, do seu mapeamento, né? E que gera vários equívocos aí. Aqui eu demonstro, né, tem 3 blocos diagramas de 3 tipos de veredas diferentes. Então, eu tenho na figura 3 um bloco diagrama da vereda de superfície tabular. Então, ela tem esse formato aqui, como se fosse uma meia-lua. A figura 4, a vereda de patamar, então que ela se desenvolve escalonada no relevo a partir de pontos aqui de surgência de água. E na figura 5, a vereda de depressão, né, que se forma aqui uma vereda de depressão e uma de encosta e de sopé, que são veredas que também se desenvolvem em diferentes patamares. Então, aqui seria uma vereda de depressão, aqui uma vereda de encosta. E não apenas considerando principalmente características geomórficas, temos também diferentes tipos de veredas se eu analisar mais especificamente a vegetação. Eu tenho veredas ali que são a verdadeira transição para a mata, então onde a palmeira o buriti ela vai ocorrer junto com outras espécies arbóreas densas, né? E tem uma vereda que já o buriti não ocorre junto com essas espécies arbóreas mais densas, vai ocorrer junto com formações campestres lateralmente. Isso faz com que existam modelos muito diversos de veredas e, assim, definições muito diversas de veredas, né? Além desses problemas, então, no estudo das veredas, existem poucas informações sobre a distribuição espacial das veredas, né? Praticamente a nível nacional não existe nenhum estudo que foque essa distribuição, e existem estudos que são mais localizados, né? Barbosa 2008 é um autor que falou um pouco sobre isso, né? Para ele, aí as veredas elas são mais abundantes a partir do centro do sistema nuclear do Cerrado, ali a porção sudoeste, né, de Goiás, em direção a norte e a leste. Quando tende ao sul, né, à medida que se aproxima do Pantanal Mato Grossense, tendem a desaparecer, ficando aí apenas ambientes alagadiços. Isso depende muito do conceito de vereda que é adotado, tem autores que não vão considerar que é necessário ter o buriti na vereda, outros autores que vão considerar isso, lógico que vai alterar a definição e vai alterar o mapeamento. Diante dessas questões colocadas, né, a proposição desse trabalho é analisar a espacialização da ocorrência das veredas no estado de Mato Grosso a partir do cadastro ambiental rural. Como assim, é importante destacar, né, que essa especialização ela vai contribuir para um melhor entendimento dessas veredas, já que o estado de Mato Grosso ele possui 3 biomas, né? No seu território ele tem parte de bioma ali do Pantanal, do Cerrado e do bioma amazônico. E isso é uma representatividade grande de diferentes complexos vegetacionais, contribuindo para entender aonde que está a vereda, como que a vereda se relaciona com esses diferentes complexos vegetacionais, né? Existe
mapeamentos, né, ou tentativas de mapeamentos do ambiente veredas, mas em áreas restritas, que tem uma certa dificuldade, porque é difícil de diferenciar esse ambiente, se a gente considerar muitas vezes que talvez a principal diferença é a ocorrência ou não do buriti, de outras áreas úmidas. Então, não é uma questão fácil, nem para áreas menores, mais reduzidas, e muito diferente para áreas a nível nacional. Por isso, as informações que são lançadas no CAR podem ser interessantes nesse sentido. Lógico que temos que estar ciente de todos os problemas que existem com essas informações, são declarações, né, que podem ser feitas aí pelos produtores e tudo, então isso pode gerar vários problemas. Temos que estar cientes disso. Uma próxima etapa do trabalho é justamente buscar a análise dessas declarações e confrontar isso ali com a realidade a campo, mas nesse momento é verificar mesmo o que está declarado no CAR, e isso já dá um panorama geral da ocorrência das veredas. Um segundo momento dessa pesquisa vai ser justamente confrontar essas declarações com a realidade, então analisar se essas declarações são condizentes com a realidade a campo, e também estender esse mapeamento, né, a nível nacional, não ficar restrito apenas ao estado de Mato Grosso. A metodologia da pesquisa foi baseada numa revisão bibliográfica relacionada às áreas úmidas, né, no Brasil e no Cerrado, com a construção desse mapa de espacialização das veredas. Basicamente, esse mapa, então, ele foi construído a partir da realização de um banco de dados que tem como base justamente o cadastro ambiental rural. Então, acessa-se ali a disponibilização dos dados no cadastro ambiental rural. Lá é disponível os arquivos lançados, né, por município. Então, entra-se ali, baixa-se para cada município do estado de Mato Grosso foi adquirido, né, as informações declaradas pelos produtores daqueles municípios, e depois seleciona-se apenas as áreas de preservação permanente, e dentro das áreas de preservação permanente se extrai as veredas. Isso foi feito para o estado de Mato Grosso, então é um trabalho árduo pensar que você tem que baixar todas essas informações por município, depois extrair as veredas e depois juntar tudo isso para poder conseguir gerar esse mapa. Atualmente o CAR está passando por alterações e essa forma de download parece que está sendo alterado, talvez vai facilitar um pouco mais o trabalho. Depois disso foi feita uma análise da ocorrência dessas fitofisionomias e confrontando, né, com os diferentes ambientes então que ocorreram as veredas. Como resultados, né, o Buriti demonstra aí uma existência de todas as características necessárias à tipificação de uma vereda. Então, aonde eu tenho o Buriti, a Mauritia flexosa, são os locais que eu tenho solos hidromórficos, são os locais que eu tenho alta umidade no solo, né, que junto a ele as outras vegetações são características, ou seja, a ocorrência do Buriti ela é assumida aqui nessa pesquisa como uma característica necessária à existência de uma vereda e um fator que demonstra ter ali todas as características de uma vereda, né? O Buriti, que é do gênero da Mauritia, ele aparece, né, nas áreas de cerrados há milhares de anos aí atrás. A Barberi Ribeiro fala que após esses aparecimentos, né, eles vão estar presentes de forma mais contínua nas áreas de cerrado há 8.000 anos antes do presente, e são indicativos de climas úmidos e de climas quentes em estudos paleoecológicos, né? Esse longo processo evolutivo que nós temos, então, de 8.000 anos atrás, isso remonta até períodos anteriores a isso, somado à diversidade de relevo, faz com que existam veredas muito diversas, um pouco daquilo que eu já mostrei para vocês. E essa relação, então, das veredas com os pontos de maior umidade, com o clima quente,
ajuda a entender um pouco melhor a localização das veredas. Então, se existe uma relação da vereda com esses pontos de maior umidade, com o clima mais quente, mais úmido, eu vou ter vereda onde eu tenho essas condições e esse ambiente tende a desaparecer onde eu não tenho essas condições, né? Então, em áreas de clima mais frio, em locais mais secos, em relevos mais dessecados, eu não vou conseguir encontrar o ambiente de vereda, né? Essa especialização das áreas úmidas, como eu disse para vocês, é uma especialização difícil e, por isso, buscamos realizar a partir dos dados declarados no CAR. E aqui é um mapa, né, o objeto final aí do nosso trabalho, da nossa pesquisa. Esse mapa aqui eu tenho, né, o estado de Mato Grosso, os limites dos biomas, então essa área aqui é o bioma amazônico, essa área eu tenho o bioma cerrado e aqui eu tenho o Pantanal. Tudo que está de verde aqui são áreas de ocorrências de veredas. Ou seja, é possível perceber que eu tenho veredas em todo o estado de Mato Grosso, né? Independentemente de ser Pantanal, de estar no bioma cerrado ou no bioma amazônico, eu tenho veredas localizadas aqui em todas as áreas do estado. Algumas observações são importantes nesse sentido. A primeira é de que tem áreas aqui que não demonstram ocorrência de veredas, mas são áreas em que não são obrigados de fazer a declaração no CAR. Então, aqui eu tenho áreas de reservas indígenas, de parques nacionais, né, que não existem dados lançados no CAR, por isso tem alguns pontos aqui que não existem veredas. Em outras áreas, o relevo é um pouco mais dissecado, então ele tem uma declividade um pouco maior e isso também acaba contribuindo para a existência das veredas. Mas, de uma forma geral, eu tenho veredas em todo o estado do Mato Grosso e foi um pouco disso que o nosso estudo mostrou, né? Então, as veredas ocorrem em todos os 3 biomas dentro do estado de Mato Grosso, especificamente para o estado de Mato Grosso, ocorre uma intensa quantidade de veredas. Essas manchas que eu falei para vocês que não existem, então são pontos ali, alguns parques, né, e algumas reservas indígenas. No bioma cerrado, igualmente, também tem uma intensa ocorrência de veredas, com redução em algumas áreas de maior dissecação do relevo, como na Serra das Araras, na porção sudeste do estado. Já no bioma Pantanal, nessa área efetivamente está registrado uma menor ocorrência das veredas. Então, as veredas ocorrem de forma intensa, tanto no bioma amazônico, como nas áreas cerradas do estado de Mato Grosso, mas nas áreas do Pantanal realmente existe um número menor, né, uma menor ocorrência das veredas. E com isso, o que nós encontramos ali nas nossas considerações finais em relação a essa pesquisa, né? As áreas úmidas são realmente ambientes fundamentais para a manutenção dos recursos hídricos e para a preservação da biodiversidade, por isso a importância de estudar essas áreas úmidas, né? O Brasil apresenta uma considerável área ocupada por áreas úmidas e isso também vai ocorrer no Cerrado de uma forma geral. As veredas estão inteiramente associadas à presença de água, uma característica fundamental da existência das veredas, e essas veredas encontradas aqui na nossa pesquisa, nos lançamentos, nas declarações do Cadastro Ambiental Rural, elas estão distribuídas por todo o estado de Mato Grosso nos 3 biomas existentes. Então, geralmente se fala que as veredas são ambientes do cerrado. A pesquisa aqui, inicialmente, esse é um resultado inicial que tem que se tomar cuidado com as afirmações, mas um resultado preliminar que aí, a partir de novos estudos, pode vir a ser confirmado ou até mesmo vir a ser refutado, é de que essa fitofisionomia, né, que a gente fala que é uma das fitofisionomias do cerrado, também está presente em outros biomas e não apenas nas áreas de cerrado. E não verificamos diferenças de ocorrências significativas entre os biomas amazônicos e o bioma cerrado, né? Já o Pantanal efetivamente tem uma ocorrência menos intensa desse ambiente.
Pelo que ficou observado, a dissecação do relevo efetivamente dificulta a ocorrência de veredas. Onde o relevo é um pouco mais dissecado, existe uma redução das veredas, justamente porque isso dificulta a ocorrência de pontos de maior umidade do solo. E são necessários estudos futuros aí para confirmar esses dados declarados no CAR, né, analisar essas veredas efetivamente encontradas. Basicamente, os resultados do nosso trabalho e aqui as referências que foram citadas durante o trabalho. Muito obrigado a todos.